Oi, gente. Meu nome é Paula, eu tenho 28 anos, eu sou formada em psicologia e tenho também pós-graduação em psicopedagogia e neurociência pela Universidade Paulista, Unip, em São Paulo. Hoje eu trabalho em um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social aqui no Nordeste. E eu vou falar sobre isso mais tarde. Vou começar contando para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu nasci no ABC Paulista e sempre estudei em escola pública, então desde os primeiros anos até terminar o ensino médio, sempre foi em escola pública e ainda hoje, felizmente, é possível acessar, ingressar na universidade ou em faculdades particulares, muito por causa das políticas públicas, né? Então, FIES, ProUni, muitas faculdades têm bolsas, cotas, as porcentagens que o estudante pode ter dependendo da nota, seja na escola ou no Enem. Então, vamos utilizar todas as ferramentas que a gente tem para ingressar na universidade. Eu sempre gostei de estudar, isso não é segredo para ninguém, e quando eu entrei na faculdade, eu percebi que isso seria muito bom, já ter esse hábito. Então, se você pensa em ingressar na faculdade de psicologia e gosta de ler, ok. Agora, se você não tem o hábito de ler, se assusta com livros um pouquinho maiores, isso vai ser um desafio, porque desde o primeiro ano a gente já é apresentado a uma série de autores que vão dar ali a base das teorias que a gente vai estudando no decorrer, né, dos anos seguintes. Vamos falar um pouquinho sobre a graduação, né? A graduação em psicologia, a estrutura curricular dos programas são pensados visando uma formação generalista. O que isso significa? Se você pensa no psicólogo como aquela figura que está com jaleco branco, na clínica ou no hospital, tá certo, existem psicólogos trabalhando realmente na área da saúde, muitos da categoria, mas a psicologia ela não é exclusiva dessa área e a formação, a nossa graduação, ela vem pensando em passar para o aluno as bases, né? As várias áreas do conhecimento, onde a psicologia pode ser aplicada. Então, você vai ter um currículo que permite, a princípio, atuar na área escolar, jurídica, hospitalar, clínica, comunitária, do esporte. Então, é nesse sentido que a grade curricular é de uma formação mais generalista. Vamos falar agora um pouquinho dos desafios. Eu pensei nesses desafios muito com base na minha experiência, daquilo que estava mais próximo de mim na época que eu fiz a graduação. O primeiro desafio é que a faculdade de psicologia, ela não é uma faculdade curta, né? São 5 anos aí que a gente tem de trajetória para começar. E é bom a gente pensar antes de ingressar. Quais são as minhas prioridades? Eu estou realmente disposto a percorrer esse trajeto durante esses anos? Conheça a faculdade em que você quer ingressar. Acesse lá no site, geralmente hoje em dia isso é muito fácil de achar, né? A grade curricular, as aulas são em que período, né? Para você poder conciliar com outras coisas da sua vida, já que em 5 anos muita coisa pode acontecer. Então, quanto mais você souber da faculdade, do curso, as disciplinas, né? Muita gente fica surpresa ao perceber, por exemplo, que em psicologia a gente também tem um pouco de matemática, né? Cada faculdade num determinado semestre, mas é uma das disciplinas que são tratadas, já que a gente precisa entender um pouco de estatística para poder fazer a leitura correta dos testes psicológicos. Então, durante a faculdade a gente tem diversas disciplinas, né? Como eu já comentei no início, e uma das disciplinas, ela abarca esse conteúdo de estatística para a gente poder
entender o resultado dos testes e conseguir elaborar esses resultados de uma forma correta, né? A leitura dos testes e assim por diante. Então, pensando nesse primeiro ponto, né? Uma faculdade longa. O segundo ponto é a questão da leitura, como eu já falei um pouquinho antes. Tem bastante conteúdo, muitos livros, o que é muito bom porque a gente é apresentado a uma série de autores e cada um desses autores, eles estudaram muito e nos apresentam, né, a sua forma de ver o ser humano, o comportamento, as subjetividades. Então, mas no desenvolvimento, no decorrer do tempo, a gente vai vendo as linhas, né, os olhares a respeito do comportamento humano. As pessoas ouvem muito falar na psicanálise, mas a psicanálise não é a única linha que a gente estuda na faculdade na graduação. Então, existem outras linhas e eu vou deixar vocês curiosos para pesquisar realmente lá na grade curricular as outras linhas. Uma outra linha, por exemplo, é o behaviorismo, uma linha mais voltada para o comportamental, e existem outras. Então, a gente tem muita leitura e cada leitura nos leva a um lugar para visualizar o comportamento humano. É muito rico, né? Muito bem. Um terceiro ponto que eu pensei como desafio é a questão dos estágios. O estágio, ele é obrigatório, ele faz parte da grade curricular, você precisa cumprir as horas para poder receber o certificado e seguir adiante. Então, é um desafio quando chega a época do estágio, o aluno precisa ter uma vida minimamente organizada para poder realizar os estágios sem maiores complicações. O estágio, ele tem um peso, né? Um peso importante. A gente começa com os estágios a ter, por exemplo, a elaboração de relatórios, né? Então, os supervisores, eles vão cobrar o nosso máximo e exigir da gente realmente o nosso melhor. Se a gente conseguiu tirar proveito das disciplinas no decorrer dos anos antes de começar os estágios, então essa parte da elaboração dos relatórios não vai ser um problema. Ainda em relação aos estágios, é importante a gente ficar bem atento e escolher realmente, se for possível, um estágio numa área em que a gente está pensando em atuar, porque a gente aprende muita coisa, é possível tirar muita coisa dos nossos supervisores, eles têm muita experiência, muita coisa legal para falar pra gente, a gente aprende demais nos estágios. Então, se for possível, façam um estágio em estabelecimentos, em lugares que vocês têm vontade de trabalhar, para realmente entender como é que é e aumentar o círculo de contatos para depois que você sair da faculdade, de repente ter uma oportunidade naquele local, ou ainda para fazer parcerias. Tudo isso pode acontecer. Então, se for possível, pensem direitinho em que lugares vocês querem atuar e pensem nos estágios, né, que podem facilitar o acesso de vocês a esses lugares. Um outro desafio, não menos importante, claro, é a elaboração do TCC, ou de artigo, né, obrigatório. E é sempre um desafio, né? O meu TCC, ele foi em grupo e nós fizemos entrevistas, foi uma pesquisa de campo, né? E foi muito enriquecedor. O tema o tema que nós escolhemos ficou voltado para a atuação do psicólogo com pacientes em estado terminal, então a gente aprendeu muito e foi realmente um trabalho muito enriquecedor. Inclusive, outras pessoas já tiraram
proveito desse trabalho, né? Utilizaram esse trabalho como referência para elaborar o seu. Então, eu pensei nesses desafios que a gente tem enquanto estudante na universidade, mas que quando a gente já tem isso em mente e já consegue pensando e planejando mais ou menos em como a gente vai fazer, a gente se sai muito melhor, né? A gente está mais munido assim de informações e isso faz toda a diferença. Aproveitem muito a época da graduação. Participem de palestras, muitas delas valem pontos, né, para você ir aumentando as suas notas, né? Muitas palestras que a gente participa, elas nos ajudam em atividades, em algumas disciplinas, então participem de palestras, participem de congressos se for possível. Se vocês pretendem já iniciar logo depois que terminar a faculdade e para a pós-graduação, então vejam como fazer para entrar na iniciação científica e perguntem para os seus professores, para o coordenador do curso, eles com certeza vão orientar vocês nesse sentido. Iniciar a vida acadêmica dessa forma, inclusive para quem já quer ter uma continuidade aí depois da graduação, é muito importante e vale muito a pena. Agora sobre mercado de trabalho, vamos conversar um pouquinho. Eu trabalho no CRAS atualmente, Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS, aí na sua cidade, com certeza deve ter um. É uma ferramenta de proteção social básica do SUAS, né? E a faculdade de psicologia, mais recentemente, ela vem abordando a atuação do psicólogo nas áreas sociais, né? E a atuação do psicólogo, ela é de muita importância. O olhar psicológico na área social é de muita importância. Então, eu trabalho no CRAS e as equipes no CRAS, elas trabalham no sentido de prevenir possíveis vulnerabilidades e riscos sociais, além de fortalecer as potencialidades do território. Então, é um trabalho cheio de desafios todos os dias, mas é muito gratificante, eu gosto bastante do que eu faço. A gente não trabalha sozinho, né? Diferente da clínica. As decisões, elas são tomadas em grupo, existe uma equipe multidisciplinar, você tem os outros equipamentos da cidade para fazer, para encaminhar, de repente, determinado cidadão, cidadã. É um serviço que eu gosto bastante, eu gosto muito do que eu faço no CRAS. O mercado de trabalho, ele é muito amplo pro estudante que está saindo, né, da graduação. A gente termina a faculdade, tem o nosso diploma, corre no conselho regional, né, da nossa cidade para fazer o nosso registro, né, e ter o nosso CRP. E aí, na hora de procurar um emprego, os estágios que a gente fez, e aí eu falo isso também pensando na minha experiência, eles são muito valorizados. A nossa experiência, aquilo que a gente conseguiu desenvolver na época da faculdade. Então, eu reforço, aproveitem muito os estágios e procurem estagiar em áreas que vocês já pensam em trabalhar mais no futuro. Isso vai ajudar muito. Tanto para aqueles que vão trabalhar em empresas ou em instituições, quanto para os psicólogos que querem trabalhar em clínicas, de repente numa clínica de terceiros, o recrutador ele vai dar muito valor à sua experiência, no seu manejo clínico, tudo isso é muito valorizado. Então aproveitem bastante. Muito bem, a gente está chegando no finalzinho.
dessa nossa conversa. Um ponto muito importante também é a respeito do nosso aperfeiçoamento, né? Então, durante o curso, mais para o finalzinho ou após a graduação, é importante, uma vez que a gente realmente pretende atuar enquanto psicólogo, que a gente procure por cursos, que não deixe de estudar, de pesquisar, entrar num grupo de estudos, né? Cursos de aperfeiçoamento, porque isso é uma prática muito importante, né? A gente precisa sempre estar muito atualizado, né? Olhem o site do CRP da sua região, ou do CFP, né, do Conselho Federal de Psicologia, para já estar atentos às questões que estão em alta, né? Conheçam já minimamente, isso é importante, e com o tempo isso acaba virando um hábito. E façam terapia, se possível. Essa é uma orientação que a gente começa a ouvir desde o início da graduação, a importância da gente fazer terapia, e é um processo de autoconhecimento que nos enriquece, tanto em sentido individual quanto profissional mesmo, né? E a gente tem a possibilidade ali, uma vez atuando, após os estágios, quem faz terapia, quem já faz terapia há algum tempo, ou que está começando, mas que também pretende atuar depois da graduação, enquanto terapeuta, é que a gente tem a experiência de estar nas duas posições, de terapeuta e daquele que é analisado, né? E é um aprendizado para todos. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Meu Instagram, vocês procurem por alexa.p700, vocês vão me achar. E fiquem à vontade para entrar em contato.